A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que está unido forças nessa tarefa, nessa missão honrosa de levar a palavra de Deus. Pois quando você se inscreve nesse canal, quando você compartilha, você está divulgando a palavra de Deus. Amém? Querido, e você que não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Amém? Ajude a alcançar pessoas, ajude a levar esperança. Levar a palavra de Deus às pessoas é levar esperança para aqueles que muitas vezes já estão quase desistindo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Amados, estamos fazendo a leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, onde Paulo, em Coríntios, em Éfeso, volta para Jerusalém. Amém? Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora, portanto, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos cor- coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei? E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: Se houvesse os judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vide-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Gálio
nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ergando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio com isso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Paulo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo, eles declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor.